sou a Carol Camargo, da Farmácia Medicinalis. Estou aqui novamente com a doutora Juliana Sodré. Hoje nós iremos abordar um outro assunto relacionado à depressão. Hoje será o luto e depressão. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada pelo convite mais uma vez. Prazer é nosso. É um prazer falar. Eu gosto muito de explicar sobre a psicologia. E esse tema, Carol, luto e depressão, é muito interessante. Sim, com certeza. Doutora, eu gostaria de saber em que situação que acontece o luto. Olha lá. O luto, ele sempre ocorre por causa de uma perda. E essa perda, Carol, não necessariamente é de um ente querido, né? A gente tem a impressão de que só sofre do luto, né? Com o luto, alguém que perdeu o amor da vida, o pai, a mãe, um filho. Porém, o luto, ele pode acontecer na nossa vida com qualquer mudança drástica, com qualquer perda de emprego, o vestibular que o aluno não conseguiu. Então, ele dedicou tanto, sabe? Quando a gente se dedica tanto a alguém ou alguma situação e a gente acaba perdendo aquilo, a gente sofre sim. Com certeza. E existem fases do luto? Sim, existem fases do luto. Existem 5 fases do luto. A primeira fase, né, é a fase da negação. A gente sempre tende a negar. Isso não pode estar acontecendo comigo. Eu não acredito que eu perdi o amor da minha vida. Eu não acredito que meu filho morreu tão novo. Então são situações, né, durante a perda que a pessoa nega. Ela não quer acreditar naquilo. A segunda fase, Carol, né, é a fase da raiva. É aquela fase que a pessoa fica com raiva de tudo, fica com raiva até de Deus, sabe? Sim. Quando a gente culpa Deus, como se Deus tivesse alguma responsabilidade. A verdadeira frase, onde estava Deus? Onde está Deus que não olha para mim? Exatamente. Por isso que nessas fases do luto, a gente tem que ter um pouco de paciência com a pessoa que sofre. Sim. A terceira fase do luto é a barganha. E aí eu já começo a querer fazer uma troca. Eu já começo assim, poxa, mas será que não podia ter sido eu no lugar daquela pessoa? Será que não podia ter sido diferente? E a gente começa a barganhar. A gente tem que entender, Carol, uma coisa. As fases, gente, elas acontecem de uma forma que na maioria das vezes a própria pessoa não percebe, né? Quando o paciente está em atendimento, a gente sim consegue perceber as fases. E essas fases não necessariamente acontecem uma após a outra, tá? Então a gente está na quarta fase agora, né? Isso. A quarta fase é a depressão. Eu acredito que a quarta fase é uma das fases mais difíceis, Carol. Porque dependendo da pessoa, se ela tem já algum transtorno psicológico, ela entra em depressão e essa depressão, ela pode ser realmente muito prejudicial. E aí é onde a pessoa, ela não quer sair de casa, ela não quer se alimentar, ela começa a entrar numa tristeza muito profunda, tá? Então a depressão, ela é um dos sintomas mais agressivos, porque a gente pode pensar assim, fulano tá muito triste porque perdeu alguém, mas aí essa tristeza, ela pode se estender muito tempo, além do que deveria, tá? E aí sim, é caso de procurar ajuda terapêutica e ajuda medicamentosa. Em alguns casos, a depressão precisa sim de medicação, precisa de uma harmonização desse ser como um todo, para que ele consiga superar essas fases. A última fase do luto é a aceitação. E aí a gente pensa assim, poxa, deprimiu, entrou numa tristeza profunda, e olha só, para depois aceitar. Para depois entender que a perda, ela acontece para todos nós. Vai acontecer para mim, para você. Todos nós vamos passar por um luto na vida. Porém, a forma com que a gente encara esse luto, ela é muito individual, é muito singular. Porque nós, enquanto seres humanos, Carol, nós somos únicos. Nós não somos iguais. A fórmula que serve para mim nem sempre serve para você, né? Eu gosto muito de trabalhar com florais. E os florais, não dá para você fazer um floral, esse aqui vai servir para você, porque serviu para amiga, para fulano.
Não, a gente tem que escutar a pessoa, entender, né? Saber o quanto esse luto tá atingindo a pessoa. E assim, a gente harmoniza com os florais. Sim. Tá? E esse passo da aceitação, ele é interessante, porque não quer dizer que a pessoa deixou de amar, deixou de pensar, deixou de lembrar. Muito pelo contrário, a aceitação na fase do luto é aquele momento em que a pessoa, ela entendeu que aquilo é uma fase da vida. Entendi. Ela entendeu, Carol, e aceitou. E aí ela consegue continuar com a vida dela. Ela consegue dar um rumo para a vida dela. E existe um tempo desse luto permanecer? Ou, assim, o que é o tempo para cada desse pessoa, luto? Para cada né? pessoa. Olha, eu costumo dizer que o luto como um todo, ele dura em torno de 1 ano. Não quer dizer que ele esteja dentro da fase do luto ainda, né? Mas todo aquele sentimento... Pensa assim comigo, Carol. Durante 1 ano, a gente tem muitas comemorações. Sim. A gente tem a data de aniversário, a gente tem Natal, a gente tem festas comemorativas. E quando você está nessa fase, nessas datas comemorativas, e aquela pessoa não está perto... Sente. Então eu costumo dizer que até a pessoa se adaptar a uma vida sem uma outra pessoa, ela gira ali em torno de 1 ano, né? Ele falou assim, a primeira data de aniversário de casamento sem o amado ou a amada, é o primeiro Natal, é o primeiro Carnaval, enfim, é aquilo que tinha representatividade para eles. Sim. Então isso mexe com a pessoa. E deixa eu perguntar mais uma coisa. O luto, ele pode se tornar uma doença? Ele pode ser permanente na pessoa? Pode, Carol. Pode. O luto, a gente pode dizer que ele se torna patológico quando ele passa desse ano, né? Vamos dizer assim, quando ele passa desse 1 ano, passa de 2 anos, e de repente a pessoa tá 5, 10 anos levando a vida dela em cima de uma perda. Ela não conseguiu se reestruturar. Ela não conseguiu achar uma outra pessoa para se relacionar, ela não consegue sair do estado depressivo, e aí sim, né, um cuidado muito maior que tem que ter com essa pessoa. E aí a gente tem que indicar, né, Carol? Sim, bons médicos, bons terapeutas, e essa pessoa, ela precisa entender que ela realmente está necessitada, está doente. Isso, de um atendimento especializado. Porque o luto, sim, pode se tornar uma doença. É muito triste, na realidade. É triste. A vida que a gente está tendo ultimamente, com tantas perdas por causa de uma doença tão grave, gera em nós uma nostalgia muito maior, um sentimento de tristeza muito grande, de saudade, de dor, de desesperança, porque parece que nunca vai passar, né, Carol? Não tem fim. Parece que não tem fim. Porém, gente, a virtude da esperança é algo que a gente deve cultivar. Vamos ter esperança, vamos acreditar. Hoje nós estamos assim, passando por esses momentos difíceis. Porém, amanhã, o amanhã é muito melhor, porque com certeza, algo de bom nos reserva o amanhã, não é, Carol? Com certeza. O amanhã pertence a Deus, né? Eu acredito. Gente, ficou alguma dúvida para vocês? Resta algum esclarecimento? Eu vou deixar aqui embaixo o endereço da doutora, o telefone da doutora Juliana. Pode chamar, mandar um direct para ela. Se quiser também, me chama lá no privado. Vocês sabem que eu sempre estou à disposição para responder vocês. Muitas das vezes acabo respondendo tarde da noite, mas eu respondo todos vocês. Sabe o que é legal, Carol? Comentar, né? Sim. Comentem se vocês gostaram, se tem algum assunto que vocês gostariam que nós falássemos, abordássemos aqui. A opinião de vocês é super importante. E também passar o vídeo, porque às vezes você não está passando por esse momento, mas alguém da sua família, algum amigo está passando por isso. Gente, compartilhe o vídeo para chegar para mais pessoas essas informações. Isso mesmo. E precisou da gente? Já sabe. A doutora Juliana está aqui à disposição de vocês e a gente lá na MED. Como sempre eu digo, chama no privado ou vem pra MED.